Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? A semana já começou de forma bem, né? Como que eu posso dizer? Com uma leitura densa, bem forte, né? Através do livro de Reis e Crônicas. E como eu venho falando já e falei ontem um pouco mais, esses livros aqui de Primeira e Segunda Reis, Crônicas, a gente precisa geralmente ter anotações ou ter algum gráfico aí na mão. Então, se você está me acompanhando aqui na leitura, procure, né, coisas visuais para que você entenda esses textos de forma mais clara, mais objetiva e não fique tão entediado em ler, né? Porque se você não compreende o que você está lendo, você tem a tendência de querer parar, de querer estacionar ou de querer pular, né? E não querer dar continuidade. E eu posso dizer para vocês que o entendimento desses textos que nós estamos agora vai fazer todo o nosso entendimento para a época dos cativeiros, para a época de Neemias, para a época de Daniel, para a época de Esdras, para a época de Jeremias. Então, a gente começa a entender os profetas a partir desse momento aqui da nossa leitura. Se nós já negligenciamos o entendimento aqui, a probabilidade de vocês não entenderem depois, a hora que a gente começar a ver os profetas falando, é onde a gente fala assim, mas do que ele está falando? Mas por que ele está falando desse jeito, né? Por que Deus permitiu as coisas que Israel, que Judá está passando? Então, a gente começa a questionar, inclusive, o próprio Deus. Então, a gente precisa compreender o que está acontecendo nesse momento da história, e aí sim, tudo faz sentido, essa ordem cronológica dos fatos e o que Deus está permitindo acontecer com Judá e com Israel por causa desses reis que nós estamos lendo aqui agora, tá bom? Então vamos lá, vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por esses momentos que o Senhor tem nos dado com o Senhor, com a palavra, de entendimento daquilo que o Senhor tem dado para nós todos os dias. Obrigada, Jesus, pela luz que a Tua palavra é dentro de nós, iluminando cada área, Senhor, que ainda está em trevas, e que então, através dessa iluminação da Tua palavra, nós somos confrontados a sairmos desse lugar de pecado, desse lugar de trevas ainda, Senhor, e então somos transformados um pouco mais à Tua imagem e à semelhança do Senhor. Obrigada, Jesus, que cada dia mais, Senhor, a Tua palavra seja esse caminhar para nós todos os dias, nos deleitando, nos apropriando da verdade da Tua palavra para a nossa vida, Senhor, para as nossas práticas. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem construído dentro de nós, no nosso espírito. E isso é o que realmente nos inspira a caminhar aqui na Tua palavra, Senhor, dia após dia, ano após ano. Obrigada, Jesus. Guarda a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que possamos guardar essas sementes que têm sido plantadas e elas então deem bons frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá então, dia 2, né, da semana 27. Nós vamos dar continuidade naquele texto que a gente começou ontem de 1 Reis 15, a partir do versículo 25, né? Nós lemos ontem do 1 ao 25, do 1 ao 24, e hoje a gente pega do 25 até o final, que é o 34, e depois a gente já entra em 1 Reis 16, que é a sequência, tá? Então vamos lá? 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 em diante, diz assim: Enquanto isso, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel. Ele reinou 2 anos, tendo começado no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Porém, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, andando nos caminhos do seu pai, e levou todo Israel a pecar. Então Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o assassinou, enquanto estava com o exército israelita cercando a cidade dos filisteus de Gibeton. Baasa matou Nadab e tomou o lugar dele como rei de Israel em Tirza, durante o 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Logo em seguida, Baasa matou todos os filhos do rei Jeroboão, de maneira que não sobrou ninguém da família real, exatamente como o Senhor havia predito por meio do seu servo Aias, o profeta de Siló.
Isso se deu porque Jeroboão tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel, pecando e levando todo o povo de Israel a pecar. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aias, reinou durante 24 anos, a partir do 3º ano do reinado de Asa em Judá. Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu os maus caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado o povo de Israel a cometer. Então percebam que esse texto já vai falando novamente de um outro rei lá que entra no lugar de Jeroboão, que provavelmente é um dos seus filhos, né? Mas ele é feita uma conspiração contra ele e já ele é morto no início do seu reinado pelo próprio provavelmente comandante ali, alguma coisa assim. Tá falando que Baasa, né, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspira contra Nadab, esse sucessor de Jeroboão, e o mata, né? Mas ele também continua fazendo Israel pecar, tanto Jeroboão, Nadab agora é o 2º rei de Israel, da parte norte, e agora a gente tem esse Aias, né, que está no lugar do Baasa e em Israel. Então, e a gente tem em contrapartida lá o rei Asa em Judá, tá? Então, vai falando desse posicionamento de que eles continuam nos mesmos caminhos do seu antecessor e continuam fazendo o povo de Israel pecar, e é por isso que a mão do Senhor vai vindo sobre eles, ok? Capítulo 16 de 1 Reis, 1 Reis 16. Então o profeta Jeú, filho de Anani, entregou ao rei Baasa uma mensagem do Senhor, e essa mensagem dizia: levantei você do pó, a fim de fazer de você líder do meu povo Israel, mas você tem andado nos maus caminhos de Jeroboão. Você fez meu povo pecar e provocou a minha ira por causa dos seus pecados. Por isso, agora estou prestes a destruir você e sua família, da mesma maneira que fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e seus filhos. Os membros da sua família que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem nos campos serão comidos pelas aves do céu. Os demais acontecimentos da história da vida de Baasa, suas ações e suas conquistas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi enterrado com seus antepassados em Tirza, e seu filho Elá reinou em seu lugar. A mensagem foi enviada a Baasa, sua família, por meio do profeta Jeú, filho de Anani, porque ele havia provocado o Senhor com todos os seus atos maus. Ele foi tão mau como a família de Jeroboão, apesar do fato de ter destruído todos os filhos de Jeroboão por causa dos seus pecados. Elá, filho de Baasa, começou a reinar no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, porém reinou somente 2 anos em Tirza. Então o general Zinri, que era encarregado da metade dos carros reais, conspirou contra ele. Um dia o rei Elá estava bêbado na casa de Arsa, o mordomo do palácio em Tirza, que era a capital. Zinri entrou, deu um golpe no rei e o matou. Isso ocorreu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Depois Zinri declarou-se o novo rei de Israel. Imediatamente depois de tomar o trono, matou toda a família de Baasa, não deixando ninguém vivo do sexo masculino. Ele destruiu até os parentes e amigos. Essa destruição da família de Baasa por Zinri estava dentro da palavra que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeú. A tragédia aconteceu por causa dos pecados de Baasa e do seu filho Elá, porque eles tinham levado Israel a adorar ídolos inúteis e provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos da história do reinado de Elá estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou somente 7 dias em Tirza. O exército de Israel estava acampado perto da cidade de Gibeton dos filisteus, quando eles ouviram dizer que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado.
Eles, no mesmo dia, no acampamento, escolheram o general Onri, comandante do exército, como novo rei de Israel. Então Onri levou o exército que estava em Gibeton e cercou Tirza, a capital de Israel. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, foi para o palácio e pôs fogo em si mesmo e morreu. Pois ele também tinha pecado, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido, e levando o povo de Israel a pecar com ele. Os demais acontecimentos da história de Zinri e de sua traição estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então o reino de Israel dividiu-se em 2 partidos. Metade do povo apoiou Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade ficou leal ao general Onri. Mas os seguidores do general Onri foram mais fortes do que Tibni, filho de Ginate, e Tibni foi morto e Onri reinou sem oposição. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. Seu reinado durou 12 anos, sendo 6 deles em Tirza. Então Onri comprou de Semer, o monte que agora se conhece como Samaria. Ele pagou 70 quilos de prata. Nesse monte, Onri construiu uma cidade e deu a ela o nome de Samaria, em homenagem a Semer, o nome antigo do monte. Mas Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que qualquer um dos reis antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e levou Israel a cometer os mesmos pecados, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, com seus ídolos inúteis. Os demais acontecimentos da história de Onri, seus atos e suas realizações estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria, e seu filho Acabe reinou em seu lugar. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe se tornou rei de Israel e reinou em Samaria durante 22 anos. Porém Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi ainda mais perverso do que seu pai Onri. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e começou a adorar e servir a Baal. Primeiro ele construiu um altar para o deus Baal em Samaria. Depois fez outros postes sagrados e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. Foi durante o seu reinado que Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando afinal ele terminou a construção e colocava as portas, morreu seu filho mais jovem, Segube, de acordo com a palavra do Senhor, sobre Jericó, conforme foi declarado por Josué, filho de Nun. Percebem que o capítulo 16 transcorre já com mais 3 ou 4 reis sobre Israel, Reino Norte, né? Então as conspirações elas eram frequentes. Então era um traindo o outro para tomar o trono de Israel, do Reino do Norte, porque eles queriam reinar, eles queriam poder, eles queriam status, eles queriam estar no lugar do rei, e cada rei que entrava, por causa justamente da sua traição e da sua conspiração, sempre Deus levantava alguém para também destruir aquele que havia destruído o seu antecessor. E isso começa a ser uma roda viva em Israel, no Reino do Norte. No Reino do Sul demora um pouco mais para que os reis sejam mudados, né? Para que essas conspirações ou a morte aconteça. Então percebem que no capítulo 16 o rei Asa, ele ainda está reinando no Reino do Sul, no Reino de Judá, né? E no Reino do Norte, em Israel, já trocou 3 ou 4 reis nesse meio tempo, ok? No finalzinho aqui do capítulo 16, tem uma passagem bem interessante a respeito de uma profecia dada pelo Senhor a Josué, lá no livro de Josué, a respeito de Jericó. E essa Jericó, gente, é aquela cidade que foi destruída pelos israelitas quando eles começaram a conquistar a terra, né? Os muros de Jericó caíram ao chão, lembra? Por causa das trombetas. E o Senhor havia dito que essa cidade não deveria ser reconstruída de forma nenhuma.
ela era um memorial para todo Israel e para os arredores de Israel, inclusive, saber da mão poderosa do Senhor. Então essa cidade jamais deveria ser reconstruída. Por quê? A palavra falava lá na profecia que quando iniciasse, né, a construção dessa cidade, o filho mais velho, né? Olha como tá aqui, ó. 34. Foi durante o reinado que Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando afinal ele terminou a construção e colocava as portas, morreu seu filho mais jovem, Segube, de acordo com a palavra do Senhor. Então, Deus havia dito que qualquer um que tentasse reconstruir Jericó teria a morte dos seus dois filhos, do mais velho no início e do mais novo no final, mortos por causa disso. Então a palavra de Deus se cumprindo, porque esse homem, infelizmente, ele vai contra, né, essa palavra que provavelmente ele conhecia ali do Pentateuco. Com certeza os israelitas tinham noção dessa profecia, mas ele vai contra a palavra do Senhor e reconstrói Jericó. E ele tem então essa profecia cumprida aqui nesse dado momento. Amém? Vamos lá para 2 Crônicas, que com certeza é o complemento dessa passagem que a gente está lendo. E também fala sobre esses reis aqui, né? 2 Crônicas, capítulo 17. 2 Crônicas 17. Vai ser só o capítulo 17, tá? Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e se preparou para a guerra contra Israel. Ele colocou grupos de soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque nos seus primeiros anos ele andou nos caminhos do seu antepassado Davi. Ele não adorou o Deus Baal, mas seguiu o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não seguiu as práticas de Israel. Por isso, o Senhor fortaleceu a posição do reino de Josafá, e todo o povo de Judá lhe dava presentes, de maneira que se tornou muito rico e também muito popular. Josafá era corajoso em seguir os caminhos do Senhor e ainda derrubou os altares dos deuses estranhos que havia nas montanhas e destruiu as imagens de Aserá. No 3º ano do seu reinado, ele enviou importantes oficiais do governo, como Beni-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. Também seguiram os seguintes levitas: Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles foram por todas as cidades de Judá, levando cópias do livro da lei do Senhor, a fim de ensinarem as escrituras ao povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de maneira que nenhum deles declarou guerra ao rei Josafá. Alguns dos filisteus chegaram a levar presentes a Josafá, além de pagar uma taxa em prata todos os anos. Os árabes deram 7.700 carneiros e o mesmo número de bodes. Dessa maneira, Josafá foi se tornando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades para depósitos em toda a terra de Judá, onde guardava grande quantidade de mantimentos. Ele também tinha um exército valoroso em Israel. Esta é a lista dos oficiais, de acordo com os grupos de famílias. De Judá, líderes de 1.000. 300.000 soldados de Judá estavam sob o comando de Adna. Depois dele, em comando, vinha Joanã, com um exército de 280.000 homens. Depois vinha Amazias, filho de Zicre, um homem totalmente dedicado a Deus, com 200.000 soldados. De Benjamim vieram 200.000 homens, armados com arcos e escudos, sob o comando de Eliada, um guerreiro valente. Depois dele vinha Josabade, com 180.000 homens, treinados para a guerra. Esses eram os soldados que serviam o rei, fora aqueles que ele colocou nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Então, segundo a Crônicas 17, vai falar sobre o sucessor de Asa, né? Então, Asa morre e o seu sucessor é o seu filho chamado Josafá. E esse Josafá, ele realmente teme a Deus durante o seu reinado, e isso faz com que o reino de Judá prospere,
ele é bem sucedido em tudo que ele vai fazer, o exército está preparado se fosse atacado, ele tinha uma vida, né, tranquila durante o seu reinado, e é isso que a gente vai ver quando os reis decidem realmente adorar ao Senhor e tirar fora de Israel e de Judá toda e qualquer adoração a ídolos, né? Então, quando o rei temia, Deus abençoava e prosperava e o povo passava por um tempo de paz. Quando os reis então se prostituíam com outros deuses, a gente tinha então muitas guerras, muitas mortes, muita destruição, fome e diversas situações que Israel ia passando, tanto Israel quanto Judá, tá? Então a gente tem que sempre lembrar que nós temos dois reinos aqui divididos, ok? Então eu queria que você aproveitasse aí, se você tiver um tempinho a mais hoje, terça-feira, leia, medite um pouquinho mais nessa passagem, separe aí o nome dos reis, né? Principalmente dos reinos do norte, do reino do norte, perdão, porque há sempre mais, né, reis entrando no poder por conta das brigas, por conta das conspirações. Então isso tudo faz diferença aí pra gente ir entendendo o contexto do que está acontecendo. Amanhã a gente vai pegar um pouco mais em 1 Reis, quarta e quinta, na verdade, né? A gente vai pegar 1 Reis, depois a gente volta para 1 Reis e 2 Crônicas, 2 Crônicas no sábado, e aí a gente já começa a entrar nos profetas menores e maiores, na verdade, né? Vai um intercalado, porque cada profeta ele tá atuando como profeta em um tempo. E até aqui a gente já viu alguns profetas sendo usados pelo Senhor, né? Então a gente viu falando com os primeiros reis, falando com o próprio Saul, com o próprio Davi, com o próprio Salomão. Deus já se usava, né, dos profetas desde muito antes, ali já com Samuel. Antes de Samuel havia profetas também em Israel, mas agora, a partir desse momento da história aqui que a gente vai começar a ver no finalzinho da semana, a gente vai ver profetas menores com livros menores, é por isso que eles são chamados de profetas menores, não tem a ver por causa de relevância, porque eles são menores em hierarquia, nada disso, é porque os seus livros são menores, os seus escritos, né, são pequenos. Então, no caso, Obadias praticamente é um capítulo, né? Então, é um livro bem pequenininho. Mas eles vão ser chamados de profetas menores e maiores por causa da relevância do texto que eles escreveram. Quanto mais o texto era maior, né, quanto mais Deus estava usando aquele profeta naquele momento, mais ele se tornava, ele escrevia, e isso fez com que o seu livro ficasse maior. Então eles são chamados de profetas maiores. Os profetas menores são aqueles que tiveram uma menor participação de escritos, né, escreveram pouco, e aí eles são chamados de profetas menores. E dentro dessa época dos reis, é a época em que todos os profetas do Velho Testamento, eles estão atuando. O Senhor vai começar a usar em cada época um profeta aqui. E o primeiro que a gente vai ler já no finalzinho dessa semana, acho que no domingo, né? É o profeta Obadias. É um profeta menor, com um capítulo só, mas ele já entra falando com os reis aqui de Israel nesse momento da história, tá bom? Então Deus abençoe. Ótima semana para nós, né? Ótima terça-feira para vocês, ótimo dia aí para todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar aí a nossa leitura. Amém? Deus abençoe.